Bom dia a todos, bom estar com vocês. Lucas 10, 25 é o texto de hoje. Nós estamos tratando uma série sobre o reino de Deus, como ele é. Existem dois blocos na Bíblia que falam muito sobre o reino de Deus. Se você souber, você quando alguém pedir, falar, mas e o reino de Deus? Fale alguma coisa. Aí você já sabe. Um deles é o Sermão do Monte, de Mateus 5 até o final do 7. E o outro são as parábolas. As parábolas que Jesus contou. Jesus, em muitas parábolas, ele começa dizendo porque o reino de Deus é semelhante. O reino de Deus, com muitas explicações, fica difícil. Mas com parábolas, fica muito mais fácil de a gente entender o reino de Deus. E hoje nós temos uma das parábolas mais conhecidas de todas. Talvez junto da do filho pródigo é a mais conhecida, que é a parábola do samaritano. E aí quando a gente recebeu assim a lista de quem vai pregar sobre que parábola, aí você olha assim e você diz, nossa, é uma parábola maravilhosa, mas todo mundo já leu 100 vezes. Todo mundo já ouviu pelo menos uns 3, 4, 5 sermões sobre essa parábola. O que você vai trazer de novo? E aí Deus consolou também o meu coração nesse sentido. E eu quero dizer para vocês, porque essa é uma atitude que eu também procuro ter quando eu ouço mensagens e as pregações. O que o pastor vai trazer de novo hoje? Não é essa a pergunta que nós devemos fazer. O que Deus quer falar ao meu coração para que eu o obedeça melhor? Essa é a frase que cada um de nós deveria dizer diante de cada um que de alguma forma ministra aqui na frente. Porque no fim, não somos nós, é Deus querendo falar ao nosso coração. A parábola, capítulo 10, versículo 25, começa assim. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas e espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou do outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Como título, o aroma ou o perfume do reino. O reino de Deus, ele tem um cheiro, ele tem um perfume. Qual é? É o amor.
Por isso Paulo também disse, porque nós somos o bom perfume de Cristo, entre os que são salvos e também aqueles que se perdem, dentro da igreja e no mundo. E não diz que nós temos o bom perfume, nós somos. O fariseu, não sabemos se era um fariseu, possivelmente, ou talvez um escriba, porque muitos deles eram os peritos na lei, chega para Jesus e faz a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele era um fariseu, ele se concentrava no fazer, por isso essa palavra tinha que estar lá. Mas é uma pergunta extremamente importante: como é que eu vou chegar no céu? Como posso chegar lá? Nós fazemos muitas perguntas na nossa vida. Nós somos jovens: o que vou ser quando crescer? Com quem vou me casar? Hoje em dia também, quantos filhos vamos ter? Como é que, onde vou trabalhar? O que vou comer? Dezenas de perguntas todos os dias. Mas essa pergunta, ela é muito importante. Talvez você esteja aqui hoje sentado e você ainda não consegue responder de coração essa pergunta: como posso entrar no reino de Deus? Como posso ter a vida eterna? É importante que você se preocupe, porque essa é uma questão eterna. Não é uma questão só para essa vida, é uma questão eterna. Agora, esse homem, perito da lei, ele não está interessado nisso. Ele vem aprovar Jesus. Isso é o que a Bíblia diz. Por Jesus a prova. Nós não sabemos se ele queria, de alguma forma, expor Jesus como um mestre pequenininho na frente daquelas pessoas que eles estavam agora, ou se ele queria pegar Jesus em alguma contradição, porque Jesus parecia não obedecer muito à lei. A gente não sabe exatamente qual a motivação desse homem, mas não era realmente essa questão que ele perguntou, não era realmente aquilo que o preocupava, porque para os judeus, sobretudo para um homem desse nível, a salvação dele estava garantida, porque ele pertencia ao povo escolhido e, segundo, ele era um homem especial dentro desse povo. E Jesus, como um mestre excepcional, não responde à pergunta. Jesus diz: o que a lei diz? Você é o perito da lei, dos 5 livros, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. O que diz ali? Como é que você lê? E aí é impressionante, porque essa era uma discussão naquela época. Como é que a gente consegue resumir mais a lei? Porque para eles a lei eram 613 mandamentos. É muita coisa. Como é que a gente consegue fazer isso mais pequenininho? E nós sabemos que Jesus, perguntado uma hora, também respondeu a mesma coisa. Mas ele responde com textos do Antigo Testamento: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, força e entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu excepcionalmente bem. Não seria possível responder melhor. E Jesus diz para ele: você respondeu corretamente. É isso. Faça isso e viverás. E agora a gente entra em parafuso. Epa, mas então se eu cumprir a lei dessa maneira, eu posso ser salvo. Todos somos pecadores e nenhum de nós consegue cumprir
os 2 mandamentos, por mais que sejam resumidos. E Jesus sabe disso, e Jesus já vai deixar isso bem claro para esse homem também. A lei, ela é boa. Mas a lei, ela serve, na verdade, como um espelho para a gente ver a santidade de Deus, por um lado, e por outro lado, para nós olharmos para nós mesmos. E podermos ver quanto nos falta ainda. A lei, ela não tem a força para salvar ninguém. A lei, como Paulo diz, é um tutor, é um professor para nos conduzir a Cristo, para mostrar, é Cristo que nos salva porque estamos perdidos. E esses 2 mandamentos, grande, na nossa Bíblia, inclusive o título está lá, o grande mandamento, acaba nos mostrando a grande falha da nossa vida. Porque nenhum de nós ama a Deus dessa maneira, e nenhum de nós ama o próximo como deve. O fariseu parece que não está confortável. Por isso agora a Bíblia diz, ele procura se justificar. Ele acabou de mencionar os 2 maiores mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. E agora ele está tentando prejudicar Jesus, colocando ele à prova. Saiu da boca dele a nata, o melhor que poderia sair. Mas a intenção do coração dele para com o próximo é exatamente oposta. Como é fácil a gente saber as coisas, ter tudo claro e certinho aqui, mas ter um coração torto. E aí, esse homem, perito da lei, em vez de dizer Jesus, que disse para ele, faça isso e você vai viver, em vez de ele dizer, Senhor, na verdade eu não consigo. Na verdade eu sempre de novo falho. Eu sou muito fraco. Não, o que ele faz? Ele tenta se justificar agora com uma outra pergunta. E essa é uma tentativa também que sempre de novo a gente tem no coração, né? Quando a gente falha, quando a gente peca, quando a gente erra, encontrar de alguma forma um caminho para sair bem. E ele está balançando, mas ele pergunta agora para Jesus, quem é o meu próximo? Porque parece que ali estava o problema. Para um israelita, o próximo era um israelita. Não eram pessoas de outras nações. Era esse o próximo que deveria ser amado. Para um escriba, um fariseu, o próximo deles era um escriba e um fariseu. Esses eram dignos de receber o meu amor e o meu cuidado. Para esses homens dessa camada, nem o populacho, mesmo que eles fossem judeus, eram dignos de receber o amor, de que eu realmente me importasse com eles. Essa era a mentalidade. Por isso ele também de alguma forma se preocupar com Jesus, por quê? Jesus não pertence à nossa casta. E Jesus então, quando ele pergunta isso, em vez de dizer todos, porque ele perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus podia ter terminado tudo lá e dizer uma palavra, todos são o teu próximo. Jesus agora conta uma parábola. E a parábola, ela é contada justamente para mostrar com uma grande profundidade como é que eu estou. As parábolas, de certa forma, também são um espelho para que a gente se enxergue. E agora Jesus conta essa parábola dos 4 homens que estão no caminho. Eles estão no mesmo caminho, 4 homens.
Um deles cai debaixo de assaltantes. Os assaltantes fazem 3 coisas. Eles tiram a roupa desse homem, tiram aquilo que ele tem. Talvez ele não tinha muito, mas tiraram inclusive o que ele tinha. Eles espancam o homem, não só batem, espancam, é uma palavra forte, batem fortemente nele, e depois o abandonam ali semi-morto. Terrível. A que ponto os seres humanos podem chegar? A que ponto o egoísmo e a maldade no coração humano podem chegar de prejudicar uma pessoa dessa maneira e depois deixá-la jogada ali? Mas que bom, agora vem um outro, agora vem um homem de Deus, agora vem um sacerdote. Os sacerdotes, eles tinham a incumbência de cuidar do culto, de fazer os sacrifícios e de ensinar a palavra, a lei. Eles estavam lá em tempo integral. Eles eram, de certa forma, os mediadores entre os homens e Deus. Ajudavam as pessoas a chegar a Deus, a conhecer a vontade de Deus. E agora vem esse homem para cá, está nesse caminho. O que vai acontecer? Maravilha. E o que a gente lê? Ele vê o homem e dá a volta. Vai embora. E agora vem um outro. O levita. Os levitas, sim, os levitas, os sacerdotes todos também eram levitas, mas os sacerdotes, eles eram da linhagem de Arão. Os levitas eram de Levi, Arão também era de Levi. Então, os levitas eram os ajudantes dos sacerdotes. Eram os servidores, eram aqueles que colocavam a mão na massa e estavam acostumados a fazer isso. Já no livro de Êxodo, eles montavam e desmontavam o tabernáculo, carregavam a arca, eles faziam assim um serviço mais pesado. Depois eles passaram a ser músicos também, instrumentistas, cantavam no templo, sempre também, em grande parte, girando em torno do culto lá no templo de Jerusalém. E agora sim, vem esse, está acostumado a colocar a mão na massa, e nada também. A Bíblia diz que ele olha, ele vê aquele homem. No português nós não temos isso, no alemão também não, mas o original tem uma palavrinha kata, que indica que ele se aproximou bem para perto daquele homem. Ele se aproximou mesmo, mas depois também deu a volta e foi embora. E aí Jesus diz, começa com o mas. Esses mas na Bíblia sempre são importantes. Mas um samaritano, esse veio. E esse samaritano, o que a Bíblia usa? Viu ele. Do mesmo jeito que o sacerdote. Se aproximou dele do mesmo jeito que o levita. Está lá a palavra kata também. Mas o samaritano, ele vai mais longe. Ele tem compaixão. E ele demonstra amor. Por que aquele levita e aquele sacerdote passaram? Como é que puderam deixar aquele homem naquela situação? Como é que puderam? Existem muitos argumentos que se tenta usar. Um é que eles estavam com muita pressa e tinham muita coisa para fazer no templo. Eles eram sacerdotes, eles eram homens públicos, eram homens que tinham tarefas importantes. Como também me aconteceu na época quando eu tinha mais responsabilidade na igreja, onde às vezes você vem para o culto e de repente você vê uma pessoa com necessidade, você já está chegando em cima da hora, o que eu faço? Eu vou deixar 200 pessoas esperando no culto? Ou vou ajudar aquela pessoa? É uma justificativa razoavelmente boa. Mas Jesus não esquece do detalhe. Em que direção estavam indo o sacerdote e o levita? Você viu lá na tua Bíblia?
Vejam lá, no versículo... Deixa eu ver aqui. Aconteceu, versículo 31, estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e depois, semelhantemente, o levita. Em que direção eles estavam indo? Eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó. Era uma descida forte, mais ou menos 1.200 metros. 27 quilômetros de distância. Muitos sacerdotes e levitas viviam em Jericó. E depois subiam para exercer o seu ministério. Ou seja, eles já tinham exercido o seu ministério. Eles estavam prontos, eles estavam livres. Alguns dizem que eles achavam que aquele homem talvez estava morto, e se eles tocassem eles ficariam imundos. Mas não tem desculpa. Não tem nenhuma justificativa, e Jesus não deixou nenhum espaço para isso. Eles estão livres, indo para casa para descansar. Mas não tomam o tempo. Agora sim, o samaritano, possivelmente um homem de negócios em terra estrangeira, tinha o que fazer, e é impressionante os detalhes que Jesus coloca nessa parábola. 7 coisas que esse samaritano faz para esse homem assaltado, que possivelmente era um judeu, que não era um outro samaritano. A primeira coisa, aproximou-se dele. Segundo, enfaixou-lhe as feridas. Ajoelhado ali na frente, nós o podemos ver. Derramou nelas vinho e óleo. Vinho e óleo, inclusive, só um parênteses aqui, eram elementos usados no culto a Deus sempre. Essa é a verdadeira religião. O que esse homem está praticando. Esse é o verdadeiro culto. Depois o colocou no seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, colocou debaixo de um teto, a gente não sabe, estava frio, estava chovendo, aquele homem está praticamente nu ali. E aí, ele também se hospeda naquela hospedaria. E agora, o que nós lemos? E cuidou dele. O homem está cansado da viagem toda. Não sabemos quantos quilômetros ele ainda caminhou do lado do burro, depois de colocar ele em cima, do burro do cavalo. É um animal. E agora ele está no lugar, no hotel, está tudo bem. E agora ele passa aquele tempo cuidando, fazendo os primeiros socorros daquele homem que é possivelmente um judeu. E não só isso, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro, ele disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. É incrível o que Jesus menciona. Teria sido amor se ele tivesse cuidado das feridas do homem, se aproximado ali. Teria. Um pouquinho mais de amor foi o que ele fez, colocou no animal e levou para uma hospedaria. E ali poderíamos dizer, nossa, esse homem realmente fez algo tremendo, que nem o levita e o sacerdote fizeram. Que tremendo. Mas o amor vai muito além. Passa lá à noite cuidando dele. Incrível. E no dia seguinte tira um bom dinheiro do bolso para pagar o hospedeiro, para continuar cuidando, e se gastasse mais, ele cobriria tudo. A gente pode ver algo maravilhoso aqui, nessa figura de um samaritano, como tipo de Cristo. Um tipo de Cristo, que veio de uma terra distante. Jesus veio do céu, que se aproxima de nós. Jesus tomou forma de servo, serviu, que cura as feridas, que cuida daquilo que é tão necessário, que nos coloca debaixo de um teto das suas próprias asas, no seu reino.
e que paga o preço. Que paga um preço. Quanto pagou o que foi assaltado? Nada. Tudo foi gratuito. Tudo foi um presente. Nós, em Jesus Cristo, fomos e somos agraciados dessa maneira. Tanto amor. Talvez você nunca se viu como esse assaltado, mas Deus te viu como esse assaltado. Como essa pessoa na maior miséria por causa do pecado. E Ele veio na tua direção para te salvar. Exatamente como este homem. Jesus termina e pergunta para o homem, e é interessante a pergunta de Jesus: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E é tão fácil, né? Só tinha lá o sacerdote, o levita e o samaritano. Seria fácil ele dizer, o samaritano. O que ele diz? Ele não diz samaritano. Ele diz aquele que usou misericórdia. Esse foi o próximo. Aquele que usou misericórdia. Tal estado estava o coração desse intérprete da lei. Tal era a rivalidade com alguém do povo vizinho, que ele nem sequer colocou na boca a palavra samaritano. Também a esse ponto, uma pessoa muito religiosa, muito conhecedora, pode chegar. Tal animosidade, tal distância, eu não quero saber, não posso nem mencionar o nome dele. Qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? Qual foi a pergunta que esse homem fez para Jesus? Quem é o meu próximo? Como é que Jesus respondeu? Vejam que Jesus não responde. Quem é o meu próximo? Jesus não diz. Jesus não coloca o foco no objeto do amor. Aquele a quem eu devo amar. Jesus coloca o foco em mim. Quem foi o próximo? Essa foi a pergunta. Quem é o próximo? E esse é o ponto da parábola. Esse é o ponto mais importante da parábola. Não é quem merece ou deve ser amado, senão como estou eu sendo um próximo para aquela pessoa que está ao meu lado. Que tipo de próximo estou eu sendo? Aqui houveram vários próximos. Primeiro, os assaltantes. Também foram próximos, bem próximos. Mas para prejudicar. Para prejudicar. Para se aproveitar deles. Desse homem. O segundo, próximo, passaram próximo, viram, olharam. Mas simplesmente a apatia. A passividade, o não querer meter-se. No fim das contas, são sentimentos egoístas. Deixa alguém outro se preocupar. E por último, o samaritano. Que verdadeiramente foi um próximo. Não medindo esforço, tempo e dinheiro. Teu próximo nesse momento é aquele que está do teu lado. Teu próximo daqui a pouco vai ser ali os teus familiares. Talvez durante essa semana, teu próximo vai ser uma viúva. Teu próximo vai ser talvez uma pessoa pobre que não tem condições. Talvez um homossexual que não quero ter nada com essa pessoa. Talvez alguém que está no mundo do crime, a gente não sabe.
A pergunta é: como estou eu sendo próximo para aquelas pessoas ao meu redor? Como estou eu sendo o bom perfume de Cristo para aqueles que estão? Entre a igreja, as pessoas deveriam olhar lá fora e dizer como eles se amam. E para fora, eles deviam dizer como esse pessoal da igreja ama. Como são próximos. Como ajudam. É dessa maneira que Deus é glorificado. Por isso Jesus diz: brilhe a vossa luz entre os homens, para que vejam o quê? O vosso amor nas boas obras. E o quê? Glorifiquem o Pai que está nos céus. Glorificamos a Deus com o nosso louvor, mas também e principalmente adoramos e glorificamos a Deus por meio de uma vida transformada. O amor já foi derramado no teu coração se você é nascido de novo. Você tem o amor, você não precisa nem pedir. Use. Deixe Deus te guiar. Não olhe para o outro como é que ele está fazendo. Jesus diz para esse homem bem curto: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. E essa palavrinha para nós hoje também. Temos claro o samaritano. Jesus dizendo: viva assim. Deus nos ajuda a vivermos uma vida nesse sentido. Vamos levantar e vamos orar e falar com Ele. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, essa parábola que nós hoje pudemos avaliar e analisar e estudar, talvez um pouquinho mais, e nos concentrar de novo. Obrigado, Senhor, porque nós vemos Teu amor por nós, também nesse samaritano. O Senhor o menciona, mas o Senhor veio até nós e nos amou quando nós estávamos ali, detidos nos nossos pecados, mortos, sem absolutamente nada que agradasse o Senhor, que pudesse atrair o Senhor ou o Teu amor. Mas pelas muitas misericórdias o Senhor nos amou e se entregou completamente por nós. Obrigado, Senhor, porque também hoje nós podemos amar. Podemos amar porque fomos amados primeiro e não temos desculpa. Perdoa-nos, Senhor, quando nossas atitudes são para com pessoas que nós não gostamos, talvez parecidas com aquelas dos assaltantes. Onde nós no coração não podemos falar bem com aquela pessoa, onde nós de alguma forma temos até uma certa intenção em que essa pessoa seja prejudicada. Terrível. Mas também isso pode haver no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar onde nós estamos falhando de maneira tão terrível. Talvez falando de uma outra pessoa, talvez fofocando, caluniando, falando inverdades. Perdoa-nos, Pai. Limpa e purifica o nosso coração. Também não queremos ser, Senhor, como o sacerdote e o levita, que tem muito na sua cabeça, e que vão para o templo e que lá fazem tudo certinho, como as coisas têm que ser feitas, mas o coração está longe do próximo. Vamos ter um coração como o do samaritano, que é misericordioso, que é cheio de amor, que está disposto a gastar tempo, a investir, a amar de verdade. E nessa semana e durante a nossa vida, certamente hoje o Senhor nos dará lindas oportunidades para sermos um próximo que faz a diferença. Transforma-nos e usa-nos com a graça do alto e com o poder que nos reveste. Obrigado pelo amor que o Senhor tem derramado nos nossos corações.
Obrigado por esse culto. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pelo irmão, pela irmã. Obrigado pela igreja, pelas outras igrejas ao nosso redor, pelo reino de Deus que está sendo edificado e construído. Muito obrigado. O mesmo Deus de paz vos santifique por completo. Vossa alma, corpo e espírito. E que o mantenha irrepreensível até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.